Bom dia, meus irmãos. Nós vamos dar início, então, ao comentário do capítulo 2 de 1 Coríntios. Antes, vamos contextualizar. Nós estamos falando de coisas que o apóstolo Paulo estava discorrendo no capítulo 1, porque ele ouviu falar de algumas coisas que não tinham consenso, especialmente aonde alguns se diziam ser de Paulo, outros de Apolo, outros de Cefas, que é Pedro, e outros de Cristo. Havia então, dentro desse contexto da cidade, que estava voltada, para a cultura grega, uma valorização muito grande de pessoas com os seus discursos, com a sua retórica, com a sua oratória, com as suas discussões, que um vencia o outro, mas essas coisas estão sendo combatidas pelo servo de Deus, segundo o Espírito Santo. E assim diz aqui. O apóstolo Paulo diz assim: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não constituíram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Bom, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, então: quando eu fui ter convosco, eu não fiquei muito preocupado em impressionar vocês com a minha oratória. Eu não fiquei, na verdade, querendo me comparar com os outros que comumente, como filósofos, falam com discursos no vosso meio. Eu fui ter convosco tendo uma única coisa que eu queria poder falar e dissertar sobre ela. E ele diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Bom, quando ele diz que o foco da pregação dele é Jesus Cristo e esse crucificado, ele está, na verdade, dizendo que a, a mensagem de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, os ensinos de Jesus Cristo, as atitudes de Jesus Cristo, o propósito de vida de Jesus Cristo que se consuma então, ou seja, aquilo que Jesus Cristo falou, viveu, os seus posicionamentos, e o propósito que é este crucificado, ou seja, tinha uma obra que ele estava para fazer. A mensagem do apóstolo Paulo, ela era única. A mensagem, ela estava centrada em Cristo. A mensagem, ela não estava centrada para os homens, para agradar os homens, mas ela estava centrada na pessoa de Cristo. Então, como que dizendo, vamos dar um exemplo. Um pregador, quando ele prega uma palavra e as pessoas podem dizer assim: "Bah, mas que conhecimento, que palavra maravilhosa". Meus queridos, quando o pregador sai do púlpito e as pessoas ficam mais impressionadas com a sua pessoa do que com a mensagem que ele trouxe, é sinal que era o que estava acontecendo em Corinto, que é o que acontece muitas vezes hoje no meio da igreja. Então, observe que o homem é exaltado e a palavra, a mensagem do homem não fica tão marcada. Eu li num livro de um testemunho de um pastor, comentarista, que ele diz o seguinte: isso aconteceu na Europa, eu não me lembro agora os detalhes, mas um homem foi no culto de manhã e viu um pregador e saiu do culto dizendo assim: que mensagem maravilhosa desse pregador. Eu vi uma mensagem maravilhosa hoje de manhã. Só que ele foi ao culto à noite e tinha um outro pregador, e quando ele saiu, ele disse assim: que grande Deus, que Deus maravilhoso que é o Deus desse pregador. Eu ouvi uma coisa maravilhosa sobre esse Deus. Ou seja, o foco da mensagem exaltava Cristo e não exaltava os homens.
e vamos convir. Muitas vezes, então, na oratória, alguns colocam algumas coisas que são como que adornos, que impressionam, que satisfazem, que cativam, mas que só satisfazem a alma. Né? Irmãos, eu desejo trazer nessa noite poderosa. Não sei o que você achou disso, mas é por aí o negócio. Né? Então, você pode imaginar o apóstolo Paulo pregando assim? Eu penso que não. Então ele disse o seguinte: eu não usei de artifícios, eu não usei de persuasão, eu fui lá e preguei o Evangelho. E o Evangelho, a essência do Evangelho é falar de Jesus Cristo e dele crucificado. Então, meus queridos, ele diz assim: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande temor. Ele diz assim: eu não fui como aquele que tem toda uma robusteza, confiando em si próprio. Eu fui na minha simplicidade, sabendo e conhecendo que eu não posso transmitir nada da minha alma para ninguém a respeito de coisa espiritual. Mas eu preciso que o Espírito que está em mim faça isso. E ele diz assim, então: a minha palavra e a minha pregação não constituíram-se em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens. Ou seja, a fé pode se apoiar na sabedoria dos homens. A sabedoria dos homens, especialmente falando então do contexto grego, estava em cima de tudo aquilo que o homem podia perceber do mundo, segundo a lógica, segundo tudo aquilo que sai do seu entendimento, da sua capacidade de discernir as coisas. Mas o apóstolo Paulo diz o seguinte: a minha palavra e a minha pregação, ela foi feita como uma demonstração do Espírito e do poder de Deus. Meus queridos, vamos entender isso aqui. O primeiro grande milagre que Paulo está falando aqui, ele está dizendo o seguinte: quando eu fui com uma simplicidade, com um evangelho simples para pregar. E é uma demonstração do Espírito, com letra maiúscula, e do poder de Deus, porque a mensagem que eu preguei, ela produziu transformação na vida daqueles que ouviram. Enquanto que a mensagem eloquente daqueles que vocês estão valorizando mais os homens, né, e aquilo que é a personalidade dos homens, não produz transformação nenhuma. Então, o primeiro caráter que nós temos que olhar diz assim, a demonstração do Espírito, ou seja, as palavras que ele recebeu como revelação do Espírito Santo, assim como os outros apóstolos, ele pregou isso e tinha um poder de Deus ao ponto de transformar, porque esse é o maior milagre que pode acontecer, transformar a vida dos ouvintes. É claro que Paulo pregava a palavra, e a unção do Espírito Santo que estava na vida dele também manifestava-se, o Espírito, em poder, expulsando demônios, curando os enfermos, fazendo milagres extraordinários. Ou seja, o Espírito, Deus confirmava a palavra que saía da sua boca através da ação do Espírito Santo, fazendo coisas tremendas. E é tudo isso que quer dizer aqui. Aí ele continua dizendo assim: todavia falamos sabedoria entre os perfeitos. Só um pouquinho, vou voltar. Por que o apóstolo Paulo está falando isso? Porque há muitos discursos que não produzem transformação nenhuma e em vez de colocar e dar ênfase a Cristo, colocam ênfase em cima, ou quem sabe, dos homens. O Evangelho, ele tem como centro Jesus Cristo. O Evangelho não tem como centro as pessoas, nem o pregador, nem os ouvintes. Então, essa história que as pessoas às vezes dizem assim, eu não gostei da mensagem, eu gostei da mensagem, então, vou ser bem sincero, você não deve gostar da mensagem. Você tem que receber a palavra. A palavra, muitas vezes a palavra que nós não gostamos é a palavra do Evangelho. Nós gostamos de coisas que o ouvido gosta de ouvir.
mas nem sempre essas coisas vão transformar. Ou seja, eu não posso querer ouvir a palavra ou ir num culto para ser, como é que eu vou dizer, satisfeito na minha alma. Eu devo ir a um culto para ser alimentado no meu espírito, para poder então receber demonstrações do Espírito do poder, ou seja, o Espírito falando e convencendo-me de coisas através da boca daquele que fala. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. Esses perfeitos aqui devem ser entendidos como maduros e pode ser entendido muito claramente como os verdadeiramente convertidos. Então, todavia falamos da sabedoria entre aqueles que se converteram. Não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Bom, meus queridos, os príncipes deste mundo, eles são, como vemos com muita clareza nas figuras humanas, os romanos e os judeus, que eram os judeus cabeça do seu povo, que acabaram matando o Senhor Jesus, com certeza influenciados por principados do mundo, no mundo espiritual. Então, agentes físicos fizeram isso, influenciados por agentes espirituais. Mas os príncipes deste mundo, sejam eles romanos ou judeus, eles não tiveram conhecimento, porque eles não tinham a sabedoria de Deus. E, na verdade, o apóstolo Paulo diz assim, ó, nós pregamos e falamos não segundo a sabedoria do mundo, não segundo a sabedoria que os príncipes deste mundo têm, mas falamos segundo a sabedoria de Deus, que estava oculta em mistério. Um mistério é uma coisa que está oculta, que está camuflada. Agora você não pode ver o meu rosto. Claro que você conhece o meu rosto, mas se você nunca tivesse visto um rosto e ele tivesse coberto, ele é um mistério. Na hora que ele é revelado, você consegue ver o rosto. Então, existiam alguns mistérios que foram revelados. No Novo Testamento, então, o Espírito Santo traz à luz que desde antes da fundação do mundo, o Pai já tinha feito um plano. O Pai fez um plano que Jesus Cristo cumpriu e agora o Espírito Santo nos revela, nos ilumina para que possamos entender as coisas que Deus nos deu. Então, observe que há vários mistérios que a palavra de Deus vai discorrendo no Novo Testamento que vão sendo abertos. Mas aqui vai ficar de uma forma mais clara, e eu acho que posso falar um pouquinho também disso, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. O Evangelho, ele busca dar glória a Jesus, como vimos no capítulo 1. A glória pertence toda a Deus. Mas, ao mesmo tempo, para a nossa glória, ou seja, para a nossa glorificação. O mistério que estava oculto, que traz a glória inteira a Cristo, ao mesmo tempo, ele nos traz a oportunidade de sermos glorificados com Cristo. Meus queridos, aí diz assim, mas como está escrito? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Olha só, existe na igreja uma visão que é passada assim, olha, as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e que não subiram ao coração do homem, né? O coração do homem no grego aqui, não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, a primeira noção que se diz a respeito disso é de uma coisa futura, ou seja, há na revelação do Apocalipse, né? Apocalipse significa revelação, quem sabe no livro de Daniel, em Tessalonicenses, como também em algumas coisas no final dos evangelhos, de alguns evangelhos que falam das coisas que Deus preparou. Né? Então, a Nova Jerusalém, a glória, a beleza da cidade, suas portas, a árvore da vida, e assim vai, né? Então, meus queridos, observe que
quando fala de futuro, as coisas que Deus preparou, né, se eu não for, né, se eu for, eu vou vos preparar lugar. Né? O Senhor nos falou de preparar um lugar. Tem um lugar para cada um de nós. Nós vamos ter um corpo glorificado, ou seja, são coisas, são mistérios que vão sendo revelados. Mas observe que ainda que isso nos seja revelado, nós não entendemos ainda inteiramente essas coisas. Né? Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, eu fui arrebatado ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei, mas sei que eu fui lá. Então, ele não sabia e entendia exatamente tudo o que tinha acontecido. Mas vamos convir. Há uma primeira visão que olha isso e se prega muitas vezes sobre isso, os pregadores, falando a respeito do futuro, das coisas que o Senhor preparou para aqueles que nos amam. Mas a Bíblia diz que tem uma outra consideração falando do presente. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Bom, nos revelou agora, e olha como é importante. Se Deus não nos revelar agora, a revelar a grandeza da sua graça, os seus propósitos e tudo aquilo que Ele nos deu como riquezas em Cristo, e nós não crermos recebendo essa revelação agora, nós não vamos poder participar das coisas futuras. Então, essa palavra que o olho viu, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, ela diz respeito às coisas futuras, mas ela diz respeito às coisas de agora. Então, observe que um homem, na sua capacidade intelectual como homem, ele pode, então, olhando e observando as coisas, ouvindo e sendo instruído pelas observações dos outros, ou quem sabe pensando e maquinando em cima do seu coração, ele pode ter discernimento das coisas deste mundo. É assim que crescemos em ciência, é assim que um homem consegue fazer inquirições sobre coisas ou criar coisas no que diz respeito à questão do mundo. Falando isso, o que o apóstolo pode estar dizendo aqui? Ainda que o homem olhe, ouça, pense, raciocine para chegar a conclusões, para poder entender e conhecer coisas, ainda que o homem faça tudo isso pelo seu esforço, ele nunca vai conseguir entender e compreender os mistérios de Deus, porque eles só podem ser entendidos através de Jesus Cristo. Vamos a um exemplo? Deus se revelou através da criação. Deus se revelou para nós através da nossa consciência, porque a nossa consciência nos acusa ou nos defende do que é certo e errado, mesmo que nós nem tenhamos lido o que está na Bíblia. Deus se revelou através das escrituras que estão escritas, desde Gênesis, desde o Velho Testamento, e Deus se revelou através da vida do seu Filho. São 4 grandes revelações, a maior delas é Jesus Cristo. Mas ainda que Jesus Cristo tivesse andado no meio dos judeus, que tiveram todas elas, enquanto outras nações não tiveram, muitos deles não conseguiram perceber, porque essa percepção só pode ser percebida segundo o ministério, que podemos dizer assim, o Pai teve um plano, o Filho executou, mas é o Espírito que revela e que ilumina. Se não tivermos iluminação da parte de Deus, não vamos conseguir discernir. Então, Deus nos revelou as coisas que diz respeito à sua graça, a obra vicária do seu Filho, que somos filhos de Deus, somos adotados, que os judeus e os gentios não são mais 2 povos, mas aos olhos de Deus são um só, a barreira de separação foi quebrada. Então tem tantas coisas que Deus vai nos revelando. E ele vai dizer, e vou ler o 10 de novo para contextualizar, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Bom, olha só. Ainda que um sábio pudesse olhar, ouvir e pudesse meditar, pensar, ele não pode saber o que está passando dentro da cabeça de um homem. Ele pode achar, ele pode inquirir, ele pode... Mas se um homem, né, com o seu espírito, no seu coração, na sua mente, se ele não abrir a sua boca e não dizer o que ele está sentindo,
ou qual é a motivação que o está fazendo tal coisa, não tem como saber o que está no espírito do homem. Meus amados, vou dar um outro exemplo. Ainda que um homem, falando agora de um homem em relação aos animais, ainda que um homem pudesse externar inteiramente a sua alma, falando então, abrindo o seu espírito e externando todos os seus pensamentos, motivações, propósitos, os animais, por exemplo, o cachorro aqui em casa, conforme às vezes eu faço assim, aponto para ele sabe que eu estou mandando ele sair. Então, observe que é possível entre um espírito do homem ter uma comunicação com o animal. Mas se eu for falar algumas coisas, falar com o animal, eu vou falar e ele não vai entender. Eu estou usando essa comparação para dizer que tem muitas coisas que Deus tem e nos revelou e fez que nós não entendemos, embora podemos entender algumas pequenas coisas, como homens naturais, até as mínimas coisas, mas não entendemos as mais importantes. Tem muita gente que fala de Deus, mas não conhece a Deus e nem conhece a Jesus Cristo. Então observe que quando Deus ele nos dá o seu Espírito Santo, ele nos dá a condição, né? Quando uma pessoa confessa a Jesus como Senhor, ela é salva, ela recebe o Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo está na pessoa, o Espírito Santo que conhece a Deus, que pode revelar o Senhor, que pode dar uma palavra inspirada, ele nos dá a condição de entender o plano de Deus, a obra de Cristo e tudo aquilo que nos é dado gratuitamente pelo Pai. Então, Deus tem, como uma figura que eu usei minha com os animais, Deus tem um monte de coisas para revelar. Mas nós, então, quem sabe, na natureza humana natural, como um cachorro, temos muito pouco para entender. Mas no momento, então, que Deus nos dá o seu Espírito, nós temos uma condição de podermos entender coisas que nós nunca jamais pudéssemos entender. Porque aquilo que eu olho, escuto, tudo aquilo que eu posso pensar na minha lógica, ela não consegue entender a mente de Deus. Porque são segredos espirituais, que só o Espírito de Deus que está com Deus, ou seja, se o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, pode revelar as coisas de Deus, assim como o Espírito de um homem, que está no homem, pode revelar as coisas do homem. Tá? Então, falando assim, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas recebemos o Espírito que provém de Deus, para que possamos entender. Então, diz assim no 13, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Bom, observe que as coisas, o Espírito Santo nos foi dado para nos ensinar e nos guiar na verdade, ao mesmo tempo nos consolando com as Escrituras. O Espírito Santo, quando se diz aqui, ele nos ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais, o apóstolo Paulo, em grande manifestação, ele está dizendo o seguinte: o Espírito Santo essas coisas espirituais, quais seriam? Elas seriam necessariamente a palavra de Deus. E verdades, e valores, e doutrinas, e mistérios que estão ocultos na palavra de Deus, que só pode ser entendido por aqueles que são e recebem a iluminação do Senhor. Então, comparando coisas espirituais com as espirituais, poderia-se ter a maneira de dizer assim: eu comparo uma verdade que está numa palavra com outra verdade na palavra de Deus. Por que eu posso fazer isso? Porque eu tenho o Espírito Santo. Meus queridos, podemos dizer assim, olha, comparando as coisas espirituais com as espirituais, eu pego então uma verdade espiritual e uso palavras espirituais, inspiradas pelo Espírito, para explicar sobre elas. E vou mais longe. Observe que um homem pode falar muitas coisas e falar da sua alma. E a alma do homem não é e não sabe das coisas de Deus. Mas no momento, eu posso olhar para o inverno, para o verão, para o outono, para a primavera, e olhar para isso e
posso, então, também, usando a própria Escritura, em tudo aquilo que ela escreveu, em todas as situações, e olhando para coisas como essa, ver na própria criação revelações que Deus tinha dado desde o início, comparando ela também com coisas espirituais, desde que não manche a verdade que é a rocha da Escritura. Quero dizer com isso que qualquer coisa, né, não são coisas psíquicas que vão explicar que são coisas espirituais, porque tem gente que quer fazer, né, como os gnósticos, usar tudo que é místico para explicar coisas espirituais. Não, a verdade, as verdades espirituais, o alicerce espiritual sai da Escritura. Eu posso, então, olhando para a Escritura, olhar para a criação, que também quer revelar a glória de Deus, e hoje poder até perceber nela, é um exemplo que eu estou dando. Né? Então eu posso usar a figura, como fiz um tempo atrás, né, de um capim que nasce na fresta, ou como fiz um tempo atrás, do milho que plantei na terra dura e no milho que plantei na terra afofada, como ele cresceu, falando da dureza do coração do homem. Quando a semente da palavra de Deus cai numa terra dura, ela dificilmente a planta se desenvolve, mas quando cai numa terra amolecida, o milho cresceu abundantemente. Então, né? Então podemos usar coisas da sabedoria de Deus expressa na criação para também falar. E assim muitas outras coisas, mas todas elas têm que estar focadas na questão de comparações de coisas espirituais com espirituais. E terminando então diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Isso é verdade. Vamos convir. Antes de nos converter, olhávamos como é que as pessoas podem ter prazer nas coisas de estar na igreja, né? E como é que o cara vai se resguardar disso e daquilo? Parece estar sendo obrigado. Não, nós fazemos isso porque nós temos entendimento. Mas esse entendimento nos é dado depois que nós nos convertemos. Mas o que é espiritual discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Meus queridos, isso aqui, conforme a tradução, diz assim: e ele de ninguém é julgado. Não significa que a pessoa não possa ser julgada pelos outros. Mas aqui está falando realmente de discernimento. Então, um homem espiritual, ele discerne aquilo que está no homem, nele e nos homens e no mundo. Ele discerne as coisas do coração de Deus e ele discerne as coisas do mundo que está por vir. Enquanto que o homem que vive no mundo, às vezes não consegue discernir nem as coisas de si próprio e nem dos outros. E muito menos ele consegue discernir as coisas que estão por vir no mundo futuro. Então, aquele que é espiritual discerne bem todas as coisas. E embora ele discerna, os outros, quando olham para ele, não conseguem entender o que ele está falando. Porque ele está falando como aquele que foi iluminado e ensinado pelo Espírito Santo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Bom, ter a mente de Cristo, observe o seguinte: a mente de Cristo tem os pensamentos de Cristo, tem os propósitos de Cristo, tem a doutrina de Cristo. E na medida, então, que nós, tendo o Espírito, lemos a Escritura e temos conversas espirituais, o Espírito Santo vai escrevendo no nosso coração verdades espirituais, porque o pensamento que eu tenho e o raciocínio dos muitos pensamentos, eles acabam formando as minhas convicções. E se eu tenho convicções, as minhas atitudes vão ser determinadas por elas. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ter a mente de Cristo é algo que só é possível porque há uma iluminação do Espírito em cima daquilo que já está escrito. E assim, o homem que não tinha um entendimento das coisas de Deus passa a ter, e o homem que não conhecia os mistérios de Deus passa a conhecer. Aqui, podemos pegar o homem mais douto do mundo e podemos pegar até uma pessoa analfabeta. Uma pessoa analfabeta pode conhecer mais profundamente verdades espirituais que o homem mais culto deste mundo. Porque se esse homem que é analfabeto, ele teve um encontro com Jesus Cristo,
e recebeu o Espírito de Cristo, que conhece as coisas de Deus, esse Espírito que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, ensinará para ele coisas que o outro não consegue entender. E este desenvolverá e terá nos seus pensamentos, nos seus propósitos, nas suas convicções, no seu entendimento, a mente semelhante à mente do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que não seja confuso aqui o meu ensino, naquilo que Deus me deu para falar. Se você tem alguma dúvida, se você acha que eu falei alguma coisa que não ficou boa de você entender, pergunte, pode falar, não tem problema. Se você acha que eu falei uma coisa errada, também pode falar, né? Não há problema nenhum. Se você tem alguma coisa que te edifica, comente também, para que possamos também ter esse bom hábito. Vamos criar o bom hábito de fazer comentários a respeito das coisas da Escritura. Né? Se você tem uma pergunta para fazer, faça também. Né? Terei todo o prazer, se eu souber responder, naquilo que eu sei responder, responderei para que você seja edificado e sejamos edificados juntos para a glória e honra do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.